Eu sou uma maravilha para enquadrar a câmera. Bora, celular, facilita aí. E aí, mestre, bom dia. Bom dia, Luciana. Chamando o mestre Roxinho. E aí, mestre? Bom E dia, quer dizer, aí, boa noite. bom dia. Boa noite aqui, né? Que horas aí agora? Aqui agora são 9h e 5 minutos. Ah, Bom dia para maravilha. você. E Bom aí, tudo dia, bom? tudo ótimo, muito feliz com sua presença aqui. Muito obrigada por Obrigado pelo aceitar. convite. Obrigada por aceitar o convite. Apesar do isolamento, a gente sabe que a vida continua a correria, né? Não se Sim, sim. trabalha, não se trabalha na rua, necessariamente, mas em casa também, além de cuidar da família, né? Tem sempre o que Aham, fazer. E mesmo aham. assim, com a sua generosidade, você deu aí um pouquinho do seu tempo para É, compartilhar um nada, tanto aí. nada. Vamos Obrigada. lá, vamos ver o que é que a gente faz juntos. Beleza. É, joia. Então, para começar, tem muitas pessoas que começaram a acompanhar aqui o Baobazinho depois que eu divulguei essa live. Então, Uhum. são pessoas que certamente já te seguem e aí acabaram vindo para cá também. Então, vou me apresentar rapidamente. Joia. Eu sou Juliana Correia, sou mãe do Francisco, sou jornalista por formação, sou também arte educadora, trabalho com contação de histórias, histórias negras, histórias africanas e histórias da diáspora negra. E toda semana aqui no Baobazinho eu convido alguém que me inspira, alguém que tem um trabalho forte, bonito, para em prol, né, do nosso povo, do povo negro. E o convidado dessa semana, mais que especial, é a Mestre Roxinho. Então eu vou pedir, por favor, que se apresente e fique à vontade para falar Joia. sobre seu trabalho, sua trajetória. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia a todos que estão Joia. chegando, todas. Bem-vindas, Bom bem-vindos. dia. O mestre Pedro Peu tá aí. Bom dia, Juliana. Obrigado pelo convite, tá? Sim, me sinto muito honrado de estar aqui, de poder tentar fazer essa troca e possibilitar com que a gente aprenda, né? Ao mesmo tempo em que a gente pensa que ensina, né? Eu acho que esse momento é importante. O meu nome de batismo é Edielson. Eu nasci na ilha de Taparica, Vera Cruz, Mar Grande, terra do mestre Gerson Quadrado, da Dona Aurinda, do mestre Jaime de Mar Grande, a terra do samba da ilha, o samba de chula. E na capoeira, no mundo da capoeira, eu sou conhecido como mestre Roxinho. Eu inicio na capoeira em Salvador, mais precisamente na Fazenda Grande do Retiro, com o mestre Vigílio da Fazenda Grande, o qual também é o meu pai de criação, na qual eu fui criado por ele, e inicio na capoeira por volta dos anos 79 e hoje moro na Austrália, em Sydney, estou passando por aqui uma nuvem, por aqui fazendo um trabalho com jovens refugiados de diversos países, inclusive da África. Tá há quanto tempo já aí, mestre?
Eu estou numa nuvem longa de 14 anos na Austrália. Uma De nuvem. 14 anos de Austrália. É. Aquelas E, co- nuvens que vai e fica, né? É. e como é que foi? Como é que chegou aí? Como é que o senhor chegou aí? Olha, eu viajava muito pelo Brasil, né? E também pelo exterior, dando oficinas de capoeira, Angola, né? E tanto para adulto quanto para jovens. E numa das oportunidades, um mestre de capoeira chamado Val Boa Morte, que mora em Melbourne, em um outro estado aqui, ele me viu em um evento em Curitiba a primeira vez, depois a segunda vez ele me viu em Niterói, Rio de Janeiro, né, dando aula num evento que eu fui a convite do Grupo Muzenza, né? E aí, a partir desse segundo encontro, ele me convida para vir dar uma aula aqui na Austrália para os alunos dele. E eu vim, e aí terminei ficando por 15 dias, e dei aula para várias outras pessoas. Fui para o Brasil, depois retornei aqui de novo por outras pessoas que se sentiu interessado em conhecer mais um pouco do meu trabalho e através de uma amiga irmã que eu tenho como irmã, que é uma sul-africana chamada Dini, ela me fala da questão dos refugiados aqui e que o meu trabalho poderia ser muito útil. E como eu já tinha trabalhado com refugiados na Itália e em Angola, é, eu me interessei muito. E aí eu falei, dá beleza, eu vou ficar aqui por 12 anos. 12 anos é o tempo para que eu fique, né? E já se foram 14, mas eu já estou nesse processo. Eu fico no Brasil 6 meses, fico aqui 6 meses e já estou conseguindo fazer essa ponte de não ficar aqui o ano inteiro, com exceção desse ano, que é o ano que é um ano improvável, né? Um ano que a gente não sabe do que vai acontecer, então não tenho como sair daqui. Mas se não fosse a situação que está, eu estaria, na verdade, ou voltando do Brasil agora. Não, ainda estaria no Brasil. Ainda estaria no Brasil. Eu chegaria aqui por volta do dia 28 de julho. É. A sua relação com a capoeira começou na infância também, né? A minha relação na capoeira começa através do meu avô, né? Através do meu avô, que era capoeirista. E eu sempre descia para a Praça do Duro, ali em Mar Grande, né? Não sei, você teve na ilha, né? Então tem aquela praça que tem a igreja reformada e tem aqueles quiosques. E logo ao lado da Baena de Acarajé era o quiosque do meu avô. E aí todo domingo eu descia para lá para ficar com ele, passar o dia. E um desses domingos rolou um samba de roda e rolou uma roda de capoeira com ele e o finado Mestre Gerson Quadrado e outros capoeiristas locais ali. Foi o primeiro contato com a capoeira, isso por volta de 74, 75, assim. E meu pai também era capoeirista. Só que eu só vim saber que meu pai era capoeirista já perto da morte dele. Numa das nossas conversas no hospital, ele disse para mim, porque quando eu soube que ele estava no hospital correndo risco de vida, eu estava dando aula. E aí alguém chega e fala, seu pai está morto. E na minha cabeça veio o mestre Vigílio, né? Aí eu corro para a Fazenda Grande para saber. Aí o mestre Vigílio falou, eu não, eu estou vivinho, que é o seu pai. E aí eu vou para o Hospital Roberto Santos e aí acompanho ele naqueles últimos dias e ele fala para mim, rapaz, você continua capoeira, porque eu fui capoeirista, joguei capoeira por muito tempo, muito no Cais do Porto ali e tal. Aí eu descobri que ele era capoeirista, então eu falei, então faz sentido. Faz sentido essa ancestralidade aí, né? O seu avô que era feirante era pai do seu pai ou pai da sua mãe? Pai do meu pai, pai do meu Ah. pai, pai do meu pai. E Seu aí, Eugênio. e aí o mestre Vigílio é o mestre
com quem o senhor morou, inclusive, né? Trabalhou. Exato. Eu chego na casa do mestre Vigílio ainda garoto, bem criança ainda, e eu fui lá, na verdade, para aprender a serralheria. Que ele tinha uma serralheria. Hoje ele está aposentado, mas ele tinha uma serralheria. E aí eu vendia cafezinho, passava na porta todo dia de madrugada, e ele conhecia meu irmão mais velho. Então eu sempre fui muito magrinho, depois dos 40 que eu peguei um pouquinho de corpo. E aí ele falou assim, ó, fala pro seu irmão que esse negócio de ficar carregando esse negócio de pesado é muito para ele. Seria bom se ele viesse para cá aprender a profissão de serralheiro, né? E aí meu irmão me manda para lá para aprender a profissão de serralheiro. E aí eu encontro a capoeira também, porque eu fui dormir na casa dele uma noite porque estava faltando frango, e aí a mulher dele ia para a fila no dia seguinte, aí eu fui da madrugada, aí eu dormi lá, fui para a fila, na noite seguinte eu voltei de novo, porque eu não tinha colchão na minha casa, eu dormia num papelão, né? E a minha família é muito pobre, eu morava com meu irmão mais velho, num barraquinho lá no Bom Joá. Aí eu falei, caramba, eu dormi num colchão, fazia tempo que eu não acontecia isso comigo, eu fiquei lá no colchão, e aí eu sempre voltando, e fui ficando, e fiquei, e eles me adotaram, né? Inclusive, ontem ele me ligou, a gente sempre, quando eu não ligo, 2 em 2 dias que eu não ligo, ele me liga, né? E aí ele pergunta, o que está acontecendo aí, rapaz? Né? Para saber por que eu não liguei, né? E a dona Nice, que é, né, que eu também tenho como uma mãe para mim, que é a esposa do mestre Vigílio, e, né, os filhos que também me chamam de irmão. Então eu cresci lá, eu saí de lá adulto, né, formado homem já, como profissional, como capoeirista, né? Então ao mestre Vigílio eu devo saúde, dinheiro e obrigação, né? Então, assim, esse é o meu processo dentro da capoeira. E dentro da casa do mestre Vigílio eu tive a oportunidade de conhecer diversos mestres dentro da casa e logo também dentro do espaço de capoeira do mestre Vigílio, que tinha uma roda muito famosa, onde ia todos os mestres, muitos mortos e muitos que ainda estão vivos, como, né, o Lua de Bobó, João Grande, dos mais velhos, né? O próprio mestre Cobra Mansa, Jaime de Mar Grande, Augusto Januário, que eu cheguei na academia do mestre Vigílio, já estava lá, mestre Curió, né, Boca Rica, esses mestres, tirando esses outros como Valdemar, Canjiquinha, Dor de Ouro, Bobó, né, que ia e frequentava a casa do mestre Vigílio, Caiçara, Paulo dos Anjos. Eu tive essa convivência com esses mestres todos, né, e cresci vendo esses mestres jogar, falar de capoeira. Então, para mim, foi uma imersão assim muito grande dentro da capoeira que me elucidou uma série de coisas para a capoeira e para a vida. Então, hoje, o meu papel é muito delicado, porque a responsabilidade é muito grande e eu tento, de alguma forma, manter essa responsabilidade, fazer tudo com muito cuidado, com muito respeito aos conceitos tradicionais e ritualísticos, porque foram grandes mestres, grandes baluartes da capoeira que indiretamente me ensinou também, né? Então, acho que a responsabilidade agora é minha de manter isso, de passar para frente com respeito, né? Eu vi uma entrevista sua em que o senhor falava de um ritual, né? De como o mestre mandava o senhor e mandava outra pessoa antes para organizar o espaço, né? Exato. Então aí eu tenho o Wildes, que também é mestre de capoeira, embora hoje afastado da capoeira por lesão, né? Eu não sei se ele está aí assistindo, mas eu mandei o link para ele. Mandei o link para o mestre Vigílio também e tal. Domingo é o dia de praia, né? Salvador é praia domingo. E eu não tinha esse privilégio, porque tinha que tirar o arame de manhã,
né? Então, de manhã, tirar o arame do pneu, limpar, fazer o arame para os birimbau. E aí, vinha o horário do almoço, almoçar. E aí, 2 horas, desculpa o espaço, eu seguia para o espaço para limpar, botar as cadeiras, né? Armar os birimbaus. E o mestre ia depois, e aí, para chegar, e a casa já está pronta, né? E era um espaço que ali também era a diversão da comunidade, né? Falando da década de 80, 90, era comunidade pobre, era o que tinha, né? Era o que tinha para aquela comunidade ali num domingo de tarde. Então era uma escola, né, profissionalizante, e as carteiras lotadas, a janela, tinha 2 janelas assim, muita gente na janela assistindo, na porta, né, da entrada, então tinha 2 portas também, e aí tinha uns mestres, como o Mário Boncabrito, né, todo sisudo, manhoso, ele chegava na porta primeira, e aí de lá ele ficava com a bolsa debaixo do braço e olhando de lado, para ver qual era o movimento da roda e quem era o melhor que estava ali, né? E aí já tinha figuras como Paulo dos Anjos, por ser da casa, que já entrava na segunda porta, que já caía de cara na bateria, né? Então tinha esses dois, tinha esse grande lance daquele espaço, né? E ali, assistindo, tinha gente de todo tipo, né? Tinha gente de todo tipo. Como tinha jogando também, jogando ali, tinha capoeiristas, comum, pedreiro, carpinteiro, marceneiro, mas tinha polícia, militar, jogando com 38 na cintura, tinha, né, tinha marginal também, ladrão, pessoas, os ladrões locais que jogavam capoeira, ia para lá e jogava capoeira também, né? Tinha capoeirista que era tomador de conta de casa de candomblé, que ia para lá também jogar capoeira, que não eram capoeiristas de escola, eram capoeiristas de rua, né? E eram tomador de contas de casa de candomblé e ia para lá jogar. Então tinha todo tipo de capoeirista, todo tipo de gente. Tinha o tenente-coronel Guimarães, que era aluno do mestre Vigílio, que já é falecido, faleceu novo, né? Que jogavam a linda capoeira, e estava lá jogando capoeira. Tinha o Pirunga, que é aluno do mestre Caissara, que chegava também com 38 na cintura, a polícia. Então tinha um monte de gente de todo tipo, né? Então eu tive essa convivência que hoje, quando eu penso em tudo isso, eu falo, caramba, que formação interessante, né? Que formação interessante. Então, e isso foi por décadas, né? Assim, foi uma coisa incrível que foi décadas. Não foi 2 anos, 3 anos. O senhor chegou lá com 9 anos, não é isso? Cheguei lá com 8 para 9 anos. Uhum. Uma criança. E cresci lá, né? Eu cresci lá. Eu cresci na academia de capoeira 1º de maio, cresci na casa do mestre Vigílio. Eu cresci. O mestre Paulo dos Anjos dizia que eu não ia ser bom de capoeira. Ele dizia para o mestre Vigílio, esse menino não vai ser bom de capoeira. Né? Mas ele viveu para ver que eu consegui jogar um pouquinho. Né? Ele conseguiu acompanhar esse processo ainda, que eu ainda consegui acompanhar ainda, eu já adulto, o mestre Paulo dos Anjos morreu, já estava com o título de contramestre de capoeira e tal. Então a gente teve essa convivência de crescimento mesmo até a vida adulta, muito interessante, né? Mestre, aprendeu então ali com o mestre Vigílio o ofício da serralheria, né? Uhum. E também virou um mestre de capoeira décadas depois, e depois abriu também a sua serralheria, né? Exatamente. Eu tive uma serralheria primeiro, mas assim, foi muito interessante, porque na verdade o mestre não queria que eu saísse de lá, não. O mestre queria que eu ficasse. Sabe aquela coisa do amor, de ficar ali? Ele sempre queria que eu ficasse ali. Mas eu sempre fui um cara de liga. Eu quero depois, vamos lá, né?
ele me deu raiz, né? Ele me deu raiz e essa raiz me mostrou que eu podia ter asas para também poder voar um pouco, né? E saber que eu podia sentar numa terra fértil também, né? E aí eu tive a minha primeira serralheria em Brotas, né? Que foi uma sociedade com o Antônio, um cara super gente boa, né? Muito gente boa. Ele me deu o espaço, eu tinha o maquinário. Aí depois eu vi que estava ficando pequeno, eu fui para um outro lugar maior, aí montei uma serralheria grande e ensinei a 8 jovens. Todas as pessoas que trabalhavam na minha serralheria eram jovens, né? Jovens que, como eu vi que o mestre Virgílio ensinava jovens, eu também só queria ensinar jovens. Então, todos que vinham trabalhar eram pessoas que não sabiam nada de serralheria e eu terminava ensinando a serralheria. Quando eu decidi viver de projeto social, de trabalhar só com capoeira, de ir para capoeira, que foi todo mundo achava que era uma loucura, eu comecei a parar de trabalhar às 2 horas da tarde de serralheiro. E aí dar aula no parque da cidade para as crianças, de graça. E eu via que aquilo era o que me completava mais um pouco, assim, me deixava feliz, sabe? E aí chegou um momento que eu vi que não dava mais para conciliar a serralheria e o trabalho social, porque eu precisava focar e me dedicar, né? Eu resolvi doar os maquinários para o Carlinhos, né? O Carlinhos era um dos jovens que mais tempo ficou comigo. Aprendeu comigo capoeira e aprendeu comigo a serralheria. E ele ficou comigo por volta de uns 6 a 7 anos. E aí eu não tinha dinheiro para dar para ele, eu não tinha o que dar para ele, né? Eu falei, caramba, então vou dar para ele os maquinários. E ele continua trabalhando de serralheiro, né? E aí falei com ele, Carlinhos, isso aqui tudo é seu, você pode ficar. Ele não acreditou. Ninguém acreditou, na verdade. Ninguém acreditou. E aí eu dei para ele os maquinários todos, a policorte, máquina de solda, lixadeira, máquina de furar, tinha tudo, máquina de furar de pé, tinha tudo de uma serralheria. E aí ele começou a trabalhar no cantinho da casa dele, que era mais em cima, assim, onde era a serralheria, em Brotas. E logo depois, o meu irmão mais novo, era que, como eu já fui sair da Bahia, de Salvador, fui para o interior da Bahia, e aí eu já fui perdendo esse contato com ele, que eu fui fazendo o meu foco, seguindo o meu caminho. Mas meu irmão manteve o contato, aí ele depois parou a serralheria, porque também já não dava mais condições de ganhar dinheiro e tal. Aí ele foi fazer um curso de aprender a dirigir, ele se tornou motorista de ônibus, depois ele se tornou cozinheiro, e eu acho que hoje ele é chefe num dos hotéis de Salvador. Mas já é pai de família, que o filho, na verdade, tem o meu nome, né? Olha. Ele, inclusive, botou o nome do filho Edielson, né? Em homenagem à minha pessoa, pela relação que nós tivemos, né? Ele é bem mais novo que eu, o Carlinhos deve estar agora com 37, 38 anos, por aí, se chega a 40, né? Então, mais um cara esplêndido, assim, eu me lembro muito bem do Carlinhos, assim, muita memória boa do Carlinhos. E aí eu saí para fazer isso, e aí, na verdade, foi muitas pessoas não acreditavam, na verdade, porque projeto social não dá dinheiro, né? E você tem que correr atrás, mas eu acreditava nisso, eu sempre acreditei. E aí, do interior da Bahia, um rapaz que cortava cana no interior de São Paulo falou para mim assim, moço, você devia ir para essa cidade chamada Lins, e lá é a cidade das escolas. E lá você vai fazer melhor esse negócio aí e ganhar dinheiro. Porque aqui, moço, aqui você não vai ter nada, não. E o que eu ganhava lá era saco de feijão, saco de farinha, saco de milho, né? E aí, lá, eu tive grandes, assim, e tem uma pessoa que eu preciso voltar de novo, né? Que é o Sessentinha. O Sessentinha, que agora é oitentinha, eu preciso voltar a revê-lo, mas eu estou em contato com um dos rapazes da comunidade, que é o Jusceleno,
foi treinou também capoeira e hoje é adulto, pai de família. Eu estava no Brasil no final do ano, eu falei com a família dele, ele me apresentou os filhos pelo WhatsApp num vídeo assim, uma coisa muito, muito bonita, né? E eu acho que foi muito interessante todo o processo, mesmo sendo difícil, sendo árduo, sendo sofrido, mas foi interessante. E o seu engajamento no combate também ao racismo, ele começa quando, mestre? Olha, quando eu tive noção de que eu já podia lutar contra o racismo, isso foi já em Salvador, aos meus 17, 18 anos, quando eu entrei no movimento negro chamado Ale Massá, no bairro da Fazenda Grande. Eu entrei no movimento negro e ali eu começo essa luta já dentro do movimento negro. E essa luta ela foi se fortalecendo a cada vez mais a partir, né, de um processo restaurativo da minha própria história familiar, né? E aí eu consigo reencontrar muitos tios, consigo reencontrar parentes que eu nem conhecia, que eu nem sabia que existia, e aí eles me trazem contexto histórico de nossa família, que eu falo, caramba, o negócio é muito mais profundo do que eu imaginava. E aí eu resolvi empreitar essa luta, porque eu acho que eu não conseguiria chegar a lugar nenhum se eu não lutasse, né? Pois ainda continuo lutando. Então, assim, a luta no movimento negro foi uma questão muito interessante na minha vida, porque me ensinou muita coisa. Eu tive momentos que eu fui para brigar na mão mesmo, que eu já treinei boxe muito tempo, então eu batia em branco, assim, eu chegava e lutava mesmo, porque eu era impedido de entrar numa loja, eu era impedido de entrar num shopping, eu era impedido de uma série de coisas. Eu tomei tapa na cara. Uma vez eu fui no mercado e um cara tomou o dinheiro que eu ia comprar as coisas e ainda me deu um tapa na cara, assim, e vai embora, seu neguinho. Então, assim, eu cresci com muito sofrimento por ser negro, né? E periférico. E aí, quando eu cresci, que eu estava novinho, que eu nem pensava, eu queria era bater. Então, assim, para mim, a resposta que eu tinha era de bater. E aí, depois de um tempo, aí com o processo de chegar a treinel de capoeira Angola, depois contramestre, eu comecei a moldar a ideia de que, não, o diálogo é importante. Então, eu preciso me aprofundar muito mais no contexto histórico para poder dialogar com eles, para poder mostrar para eles do que eles pensam, não sou eu, né? Então, assim, foi um processo interessante de transição, né? É como hoje, da forma que eu observo a pessoa racista, é com pena só. Eu tenho pena. Eu falo, oh, que pena, cara, que essa pessoa está perdendo a oportunidade de me conhecer, né? A partir do momento em que ela se torna racista contra mim. E isso não passou, isso não passou. Então, assim, agora mesmo eu mudei aqui, acabei de mudar de apartamento aqui em Sydney, e percebe-se o seguinte: então, eu parei meu carro na porta do prédio para tirar as coisas, né? Então, assim, é claro que meu carro não vai ficar ali. Gente, e aí os moradores brancos que tem aqui, que já está aqui, saiu e já sai, tipo, falando, tira seu carro daí. Então, assim, mas aí, no dia seguinte, o cidadão branco vem com a van e para no mesmo lugar que eu parei. Eu fiquei observando para ver o que eles iam dizer. Ninguém disse nada e o cara ficou a metade do dia com o carro parado onde eu estava. Aí eu falei, eu vou parar novamente para ver o que é isso. Aí eu parei novamente, aí de novo. E aí hoje, há 3 horas atrás, aconteceu novamente. Então, o que acontece? E nem um bom dia, tá? Nem um bom dia, nem quer saber quem eu sou, eu estou chegando no prédio, né? E aí, como eu entendi, porque né, eu sou o único negro do prédio, né?
e é um bairro mais ou menos, então eu sou o único negro no prédio, então eles nem querem saber quem eu sou. Está Tá incomodando. incomodando. Entende? Então, até hoje, eu encontro esse racismo, né? Só que o que eu fiz? Eu simplesmente passei a ignorar o comportamento e sigo fazendo as coisas que eu tenho que fazer. A partir do momento em que eles não me ofendem de fato, né? É indiretamente esse racismo, é um racismo indireto, numa rejeição, num processo assim, né? Mas eu estou extremamente preparado para olhar para o racismo, né, de uma outra atento, forma. porque sabe que Atento. os Sim. ataques acontecem, né? Com certeza, com O tempo certeza. inteiro. É. Mestre, voltando um pouquinho nessa pesquisa, eu vi que o senhor chegou aí a cartórios, né, para fazer um levantamento Uhum. da sua Sim. família e conseguiu descobrir a sua raiz, Uhum. a raiz da sua árvore genealógica? Conseguiu É, chegar à origem? então, eu precisava muito entender, uma questão que eu ouvia muito, a gente é da África, a gente vem 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 da África. Mas, poxa, de onde da África? Que África é essa? Eu preciso conhecer, eu preciso entender. Sim. E aí, né, eu fui buscar toda a questão muito mais da parte do meu avô primeiro e da minha avó por parte de pai, né? E aí eu fui buscar a questão de registro. Né? Para poder entender os nossas raízes, né? Os troncos de raízes. E aí, primeiro, eu descobri, né, que minha bisavó, né, vinha da Nigéria, né? Da Nigéria. Aí eu descobri que a tataravó vinha de Angola, né? E aí eu encontro o seu Flaviano, que é o meu pai de santo. Aí conversando com o seu Flaviano, aí ele fala, então, tem uma tia-avó sua que veio do Congo. Aí eu falei, caramba, eu preciso voltar então buscar mais coisas. E aí eu fui buscando mais e conversando com os mais velhos, que alguns já faleceram, e aí eu encontrei esse tronco, né? Esse tronco que a gente é muito engraçado porque está no tronco, né, dos povos bantus, né? E está no tronco dos povos Nagô e Jeje, né? Então eu estou nessas três linhas, Jeje, Nagô e Banto. E aí, dentro desse processo, eu falei, poxa, então, povos bantus, né? Eu vou mudar o nome do projeto para Projeto Banto, como homenagem à língua do meu povo, porque isso faz mais sentido, né? Que é um processo de minha raiz, né? Então, e foi um processo interessante, porque minha mãe não queria que eu fizesse. Ela falou assim, você é louco, você não vai encontrar nada nesse negócio, né? Mas eu, quando eu fui no Garcia, nesse cartório no Garcia, que era uma casinha bem antiga assim, eu fui lá várias vezes, e o senhor que me atendeu, ele disse para mim o seguinte, se você tem, porque tinha uma população ali do que hoje chama dique do Tororó, né? Dique de baixo, dique de cima, né? Então ali inundou de água, então muitas pessoas foram jogadas para as cajazeiras, né? E no processo de inundação de água, os documentos de muitas pessoas dali teve que criar-se um cartório para colocar esses documentos para que essas pessoas fosse reencontrada a família, né? Então esse cartório ele surgiu por esse processo, né? Por esse processo da inundação do dique do Tororó e da evacuação das pessoas indo para as cajazeiras. E aí, por sorte, né? Eu consegui
ainda alcançar esse processo e conhecer a raiz histórica de nome familiar, né, da minha avó Damiana, né, que foi também uma das fundadoras, né, do candomblé da ilha, e o meu tio do candomblé de Babá, né, lá de Ponta de Areia. Então, assim, é uma família que vem com uma história muito forte, né, no candomblé, né, e o meu pai de santo, por exemplo, que é meu primo segundo, que é primo do meu pai, né, ele é o pai de sangue da mãe Ana, que hoje é a mãe de santo do Ilê Axé Pofujá, né? Então, assim, outro dia eu precisava falar com meu pai, eu liguei para meu pai, quem atendeu foi a mãe Ana, né? Do Ilê Axé Pofujá, que para mim era uma coisa normal ver a mãe Ana, né? E hoje a mãe Ana já é a mãe Ana do Ilê Axé Pofujá, mas era só a mãe Ana lá do nosso, né? Então, assim, e ela foi escolhida pelo Xangô da nossa família, que é o mesmo Xangô do Ilê Axé Pofujá. Ah, que lindo! Entende? Então, assim, que é o mesmo Xangô que eu carrego. Entende? Então, assim, é dentro desse processo Tá que tudo vem a ligado, hein, minha. mestre? Tá tudo ligado. Nossa, que história. A dona Damiana, sua avó, né? Dona Damiana, Isso. era a mãe do seu pai? Não, é a mãe do pai do meu pai, Hum, né? A mãe do pai do meu sua pai. A mãe do bisa. meu pai chamava Edith, né? A mãe do meu pai chamava Edith, que ela já vem de uma outra geração que ela já acompanhou o processo do candomblé, que já era fundado, né, pela minha bisavó, né? Gente, Então, que história incrível. é muito, e tem muita coisa ainda, muita coisa que eu ainda tô, né, quando eu falei que eu ia ficar aqui por esse período de 12 anos, é porque eu não quero deixar um buraco nisso, eu quero voltar. Tanto que eu construí o espaço do Projeto Banto lá na ilha, né, para fazer o Projeto Banto na ilha e estar lá na ilha, conectado, fiz a minha casa na ilha, para estar conectado com toda essa raiz, né, porque é na ilha que eu vou conseguir estar muito mais próximo de pessoas que até eu ainda não conheço, que é família e que eu ainda não conheço, né? Eu fui na praia de Ponta de Areia uma certa feita, né, em Itaparica, aí eu sentei na barraca e nesse dia o meu pai de santo estava lá, em Ponta de Areia, que ele tem uma casa lá, que ele é de lá, né, de Itaparica. Aí eu liguei para ele para saber se ele estava lá, e eu falei para ele, ele falou, você está onde? Eu falei, eu estou aqui na barraca Xangô. Ele falou, é de seu primo. A barraca Xangô, que fica na praia de Ponta de Areia. Ah, você está na barraca de seu primo. Se apresente para ele, né? Sabe como é que é? Tá entendendo? Então, assim, Sim. é uma coisa incrível que às vezes... E aí, eu não quero deixar isso passar por muito tempo, se perder por muito tempo, né? Eu quero ainda acompanhar isso, né? Eu acho que é muito importante. Vamos voltar para o projeto Bantu. Tem Vamos lá. uma. Então, chega à Austrália, se instala aí, já com a ideia de realizar esse trabalho com crianças, com adolescentes, que chegam na situação de Uhum. refugiados, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente, ó, da Larissa. Qual foi o maior desafio no trabalho com refugiados e qual a maior lição que você tirou dessa experiência? Uau! Olha, para mim o maior desafio foi um pouco mais assim de perceber, de ver o sofrimento deles em segunda instância, né? Eu que venho de tronco
né, de um povo escravizado, né? E aí chegar na Austrália e encontrar o meu povo ainda de novo, né? Num outro tipo de escravidão, né? E ver que a condição de flagelo que eles viviam, que eles vivem, que eles chegam aqui na Austrália, né, incapaz de poder tomar decisões da sua própria vida, né? E isso para mim foi um desafio de não deixar isso tomar conta da razão, né? Não deixar essa emoção tomar conta da razão. E quando eu via isso, quando eu via esses jovens que da forma que eles viviam e a dificuldade dentro da escola e essas coisas todas, cara, eu ficava assim, e agora, velho? O que tenho que fazer para mudar? Então, todas as vezes que eu me possibilitava, porque a gente não tinha um diálogo, porque, primeiro, eu não falava inglês, eles não falavam inglês, eu não falava nenhuma língua africana e nem eles falavam português. Então, a linguagem era corporal, então a gente tinha que falar corporalmente. E quando tinha a pessoa que eu agradeço muito, que é a Chiara, uma italiana que minha aluna, uma das minhas alunas mais velhas aqui, né, que é Trenel minha, ela era que traduzia para o tradutor traduzir para os jovens. Então, o que eu dizia para eles era para ele levantar a cabeça. Levanta a cabeça. O tempo da escravidão acabou, né? Eu estou aqui para dar para vocês condições de andar de cabeça erguida, aprender essa língua, mas não ser submisso a ela. Aprender essa língua e ter poder sobre ela. Não deixar com que esse estado de refúgio e de escravidão mental que a sociedade te coloca de novo, não permitir com que isso coloque a sua vida, né, de uma forma opressiva, se sentir oprimido o tempo inteiro. Não, saia, levante, lute, né? E isso era uma coisa que, para mim, ver isso era difícil, era esse desafio. E, por outro lado, ver os distratos das outras pessoas com eles, né? Ver os distratos, e aí tinha eu lutando para cuidar deles, mas do outro lado tinha um distrato da capoeira Angola que as pessoas não conheciam, não acreditavam que aquilo ia ajudar aqueles jovens. Então eu tinha duas lutas, né? Então essa era uma dificuldade. E aí, todas as vezes que as pessoas falavam de capoeira, eu falava capoeira Angola. Capoeira Angola. Por quê? Mas porque a capoeira Angola traz isso, 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 isso. Esse é o legado que eu trago. É a capoeira de tradição. E ela traz um processo cotidiano de vida, um ensinamento de berço, né? De princípios, de respeito. Esse legado que eu trago. E isso era essa dificuldade das pessoas primeiro entender o que eu trazia quanto instrumento de educação e socialização, que era a capoeira, uma coisa de negro brasileiro e de escravo. E aí, num país, né, hoje extremamente branco, para refugiados negros, né? Difícil, era muito difícil, né? Que ainda tem um pouquinho dessa dificuldade, tá? Qual a Qual foi a faixa outra parte da etária? pergunta? A maior lição. O maior desafio e a maior lição. Olha, a maior lição foi poder aprender com os meus irmãos aqui africanos, né? Essa foi uma lição assim que me transformou quanto pessoa, me transformou quanto homem, quanto ser, né? Porque eu tinha que realmente buscar um encontro de diálogo para que eles compreendessem o que eu queria com eles, para que eles confiassem em mim, para que eles credibilitassem a mim uma possibilidade de reinserção dele à sociedade. Então, a lição foi aprender com eles, a aprender a lidar com eles, né? Então, acho que isso foi uma grande lição, foi, né, muito forte para mim. E
E é isso. Qual era a faixa Eles, etária? Qual é a faixa etária, na verdade? de 12, o Projeto Banto atende de 12 a atendia de 12 a 18 anos. Hoje atende de 9 a 20 anos, E eles né? são crianças, são jovens que vêm é, de países específicos ou tá bem misturado, Depende, assim? depende muito da situação no mundo, né? Depende muito da situação no mundo. Por exemplo, agora a gente está recebendo, agora não, né? O ano passado, até o ano passado a gente estava recebendo muitos jovens do Congo, né? Por exemplo, eu dou aula numa cidade que eu não estou podendo ir agora, que é Oberoi. Eu tenho mais ou menos 70 jovens do Congo em uma só escola, só do Congo, né? Então, assim, e o Jorge, meu aluno, dá aula em uma outra cidade que tem vários alunos também do Congo. Então, teve uma fase que era muitos sudaneses, né? Tipo, 13, 12 anos atrás, era sudanês que estava vindo, porque era aquela época que o bicho estava pegando no Sudão mesmo, Sim. muito sudanês. Aí depois veio muitos jovens do Iraque, né? Depois da Síria, depois de Burma, né? Iêmen, né? Então, Camboja, né? E agora é muito jovem do Congo e do Iêmen, né? E então esse processo imigratório de quando eles chegam de acordo às situações de conflitos em cada Sim. país, né? Então depende muito. E aí quando chega de muitos, assim, muitos, e aí se espalha em muitos, né? Como eu falei antes, atualmente a gente está atendendo muitos jovens do Congo. E países africanos, já teve a oportunidade de ir até algum Angola, né? O senhor Eu disse. tive em Angola na década de 90, logo depois da guerra, né? Logo depois que terminou a guerra, eu trabalhei com esses jovens que eram resgatados, né? Pelas é, acho que chama Caritas, né? Os Caritas, né? E eles resgatavam esses jovens e colocavam nessa espécie de refúgio, né? De casa-abrigo. E eu fui contratado para ir dar aula para esses jovens por 6 meses lá, né? Eu tive até Cabo Verde, passei 6 dias em Cabo Verde, mas foi um trabalho também com jovens, mas dentro de uma prisão em Cabo Verde, foi muito, muito interessante. Foi os únicos 2 países, a não ser a África do Sul, que eu fui, mas não fui para trabalho assim, né, de capoeira. Eu fui por questões de querer ir mesmo na África do Sul, Conhecer. porque meu voo estava passando na África do Sul, né? Então, mais ou menos isso. Esses Pombo foram os de países ouro da aqui, África. ó. Pombo de ouro perguntando, mestre, bom dia. Alguns desses jovens refugiados se tornaram alunos assíduos, discípulos do Senhor? Olha, eu vou dar 2 respostas, Pombo de Ouro. Cabra bom aí, a gente boa, Pombo de Ouro. Olha, eu vou dar a resposta que um dos jovens deu numa das entrevistas que a gente tem feito com eles aqui. Ele disse o seguinte: na verdade, todos nós ainda somos alunos do Mestre Roxinho, nós estamos com o Mestre Roxinho de alguma forma, independente se a gente vê ele todos os dias ou não, ou em qualquer lugar que a gente esteja, que nós estejamos, a gente ainda pensa na capoeira, a gente vive a capoeira no nosso dia a dia de alguma forma, né? Então, eles continuam sendo ainda meus alunos e discípulos, mesmo estando distantes. E aí, quando o bicho pega, sempre me mandam uma mensagem: mestre, posso ligar? Posso conversar? Então, eles estão sempre ali ainda. Discípulo, tenho, né, a Evelyn, que agora eu até passei a Trenel, recentemente passei a Trenel, que mora, na verdade, comigo, né? Começou no Projeto Banto aos 12, hoje está com 24, vai fazer 25, e está aqui. Ela estava, quem me trouxe o chá agora há pouco, e estava aqui perguntando se eu queria água. A Evelyn Agripa, essa é discípula, e trabalha no Projeto Banto hoje.
Hoje ela trabalha no Projeto Banto junto comigo também. Então, Ela é daí da Austrália? ela está aqui, ela é do Sudão, né? Vou Ela é pedir para sudanesa. ela aparecer aqui. Agripa, vem aqui, por favor. Ela fala português também? Está aprendendo. Fala pouquinho, mas está aprendendo. Hã? I can't hear you. It's okay. Come here quick. Come here quick. Come here quick. Quando voltar aqui para Bahia, quando voltar aqui para Bahia, o seu espaço já está pronto, né? Tá lindo, eu vi Tá. Só as falta os fotografias. banheiros. Só falta os banheiros. Aqui, a discípula. Olá, bom dia, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? How are you? Hã? I can't hear her. Que linda. Because it's here. What did she say? She say, how are you? Tudo bem, você? Tudo bem também. Beleza. Que That's linda good. ela. She said you're beautiful. Oh, obrigada. Ela agradeceu. O projeto vai continuar quando o senhor voltar para Bahia? Sim, o projeto A ideia continua. é Tem continuar ela para tocar. Mas eu digo aqui no Brasil, aqui na Bahia, na Ilha de Taparica. Uhum. A ideia é continuar trabalhando com jovens que chegam na condição de refugiados? Também. A ideia, de fato, é trabalhar com os meus irmãos mesmo, nativos, né, da ilha, ali, né? Essa é a ideia. É de voltar e cuidar dos meus ali, né? E também, claro, trabalhar com refugiados, se caso, né? Eu não acredito que Salvador está recebendo muito refugiado, mas caso isso aconteça, eu vou ser uma das pessoas, com certeza, bem preparada para fazer isso, né? Mas eu estou muito afim de trabalhar com os meus agora, muito afim de voltar a dar aula para o meu povo. E aí segue, então, o projeto também na Austrália, né? Como o senhor havia dito. Eu acredito, né? Eu acredito. Não sou eu que posso responder essa pergunta, mas eu acredito. Eu acho que a gente plantou... preparado aí. Eu tenho um processo de formação deles, né? Não é só ensinar capoeira, né? Eu faço um processo de formação deles, de fato, para trabalhar, para entender como trabalhar esse projeto, né? No projeto e eu acredito que a Evelyn vai estar tocando, acredito que o Jorge, e a gente está com um projeto de formação de jovens do Congo agora, de formar jovens do Congo como multiplicadores. Então, com certeza, um ou dois deles vão se tornar, né, parte do projeto, né? A gente não sabe quem, mas com certeza um deles vai. Entre tantos, com certeza um vai. E aí eu vou estar indo e voltando de vez em quando. Eu quero fazer o que eu faço, né? Em vez de ficar indo para o Brasil como passeio, eu vou ficar no Brasil e vir aqui de vez em quando cuidar do projeto aqui, mas morando no Brasil. Aqui, a Mileide está perguntando onde fica o projeto. Você está perguntando onde fica na Austrália ou você quer saber aqui no Brasil, Mileide? E a Larissa está dizendo que tem muita gente aí pronta para dar continuidade, sim. Jorge, Fernanda, Evelyn, Jaime. Tem mesmo, Larissa. Larissa é uma amiga curiosa que fica me perguntando muita coisa. Larissa é uma amiga curiosa. É baiana, Larissa. É baiana, mora em Brisbane. Mora em Queensland. É baiana, gente boníssima. Passou lá um tempo no espaço do projeto no final do ano. Limpou arame, botei ela para limpar arame. É Larissa. Mileide, na Bahia, é na Ilha de Taparica, na terra de Mestre Na Ilha de Taparica. Isso, na minha terra. Onde meu umbigo está... O meu umbigo está enterrado. E aqui perguntaram, a Marielle Cristina,
Você sente Xangô nessa missão, nesse trabalho? Total, total, total. Eu não sinto só Xangô, não. Tem muita gente acompanhando, tem muita gente, né, deliberando, porque observe, quando eu cheguei em todos os lugares que eu passei, não tinha Capoeira-Angola, com exceção de São Paulo, capital, né? Mas as cidades pequenas que eu passei não tinha Capoeira-Angola. E o que as pessoas ouviram de Capoeira-Angola foi sobre a minha passagem por lá. Então eu acredito que isso tem alguma coisa aí. E, por outro lado, quando eu cheguei em Lins, eu não conhecia ninguém em Lins. Eu nem Lins sabia é onde São Paulo, ficava não? Lins. Interior de São Paulo. E eu chego em Lins, eu pego um ônibus de manhã de São Paulo, que sai 5 horas da manhã de São Paulo, saía, hoje reduziu muito o tempo. E eu chego em Lins por volta das 11h30 da noite, com a sacola, e eu nem sabia para onde eu ia. E uma mulher me chama, fala: Baiano, eu vou te levar para um lugar que eu sei que você veio para aqui para trabalhar. Eu vou te levar para um lugar, mas eu quero que você se comporte nesse lugar, que você não faça besteira, porque esse lugar é um lugar que é onde as mulheres frequentam para fazer o trabalho delas, e eu sei que você veio para trabalhar. Eu nem sabia quem era essa mulher, né? Então, para mim ali, né? Para mim, e a rodoviária de Lins fica exatamente numa encruzilhada, né? Então, né? Xangô mandou alguém ali, naquele momento, dizer: guia o homem, né? Coloca ele no lugar certo que ele vai dar conta do serviço. Entende? Então, assim, para mim, Xangô está o tempo inteiro. Xangô está o tempo inteiro. Ele sabe que eu não deixo ele e ele não vai me deixar. Eu cuido dele direitinho, ele cuida de mim também. Né? As minhas idas ao Brasil 2 vezes por ano é justamente para ir para o terreiro, para ir para a roça, para limpar meu santo, para cuidar do meu santo. Eu dou minhas obrigações, não devo nada de obrigação, faço tudo certinho. E aí, com certeza, Xangô é o homem da família, né? É o homem da família, ele não vai deixar a gente desamparado. A Marielle Cristina falou aqui, ó, comentou. O mestre fez justiça em meus pensamentos. Desde o momento que falou tronco, imaginei tronco de árvore. Dignidade e força. Tem muitos recados aqui, muitas mensagens carinhosas. Pena que não dá para ler tudo. Uhum. E o nosso tempo está acabando, mestre. Eu Tá bom. queria que o senhor deixasse alguma mensagem aqui para gente, algum incentivo, uma mensagem mesmo de inspiração, de força. Uhum. Olha, E se cair, a gente eu. volta para fechar direitinho, tá? Pode ser? Tá. Pode, pode. Eu, eu quero dizer que a gente está passando por um processo muito interessante, né, nesse momento, onde parece um susto, né? É claro que tem umas irresponsabilidades de como lidar com o fato, principalmente a nível de Brasil, em termos governamentais. Então, a coisa perdeu um pouquinho o rumo. Mas é, tem um provérbio africano que diz: nunca esqueça as lições aprendidas na dor, né? E as lições aprendidas na dor, que é as lições desse momento, que é um momento de dor, a gente tem perdido muita gente querida, muitos entes queridos, né? Então é um momento de dor, mas é também um momento de lição. É um momento da gente se externar um pouco, olhar para dentro de si e perceber qual é o seu papel de fato aqui, nesse espaço chamado Terra, né? Nessa comunidade global que nós vivemos. Então, olha para o seu lado, olha para o seu outro lado, veja com quem você pode de fato estar perto, para uma palavra, para um sorriso, para um aperto de mão, um abraço, um pão, um copo de água, algo que você possa fazer por alguém. E algo que você nunca Mestre, fez. mestre, perdão, vai cair agora 10 segundos, a gente volta Tá, para tá bom. encerrar, tá bom? Tá Até jóia, tá já. jóia. Não Até já. saiam daí, hein?